Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Eu estou aqui em Phuket, no sul da Tailândia, uma ilha no sul da Tailândia, no dia antes do triatlon de Phuket, uma prova muito tradicional. Amanhã serão 30 anos desse evento, já várias lendas do esporte já competiram por aqui, inclusive é apelidado do triatlon das lendas. Mark Allen, Chris McCormack, Chris Wellington, Craig Alexander, vários campeões mundiais aí de todas as distâncias. E a ideia desse canal é sempre replicar as informações que eu passo para os meus atletas que vão competir aqui nas provas, que eu viajo bastante aqui na região, para replicar aí para quem tem acesso no canal. Às vezes não tem acesso a esse tipo de informação, então eu tento sempre passar esse conhecimento. Foi uma experiência que eu tive como atleta. Eu comecei com 13 anos no esporte e aos poucos eu fui evoluindo até que eu tive a sensação que eu não tinha acesso à informação de qualidade, não tinha treinadores de qualidade aonde que eu morava na época em Belo Horizonte. Já tem 10 anos que eu moro no exterior, eu vim para cá como triatleta profissional, cheguei a competir, eu fui o triatleta mais novo no Mundial de Ironman no Havaí em 2007. Então o treinamento online funcionou muito bem para mim como atleta e hoje eu tento replicar essa informação como treinador pela Iron Guides. Hoje o nosso assunto é o polimento. O polimento é aquela reta final entre a prova para que você chegue na prova descansado, mas ao mesmo tempo você mantenha a sua forma. Então é achar um equilíbrio entre descansar suficiente, mas manter a carga de treino também suficiente para que você não perca a sua forma física ali no finalzinho, na reta da prova. A primeira coisa a se entender no polimento é que ele faz parte da periodização tradicional. E o que é isso, né? Qual que é a periodização tradicional? Ela vem de esportes como a natação de piscina, o atletismo de pista. Então, geralmente são eventos com uma duração muito curtinha. Você pega aí, seja os 100 metros rasos no atletismo ou 50 metros da natação. Então, assim, são provas de alguns poucos segundos. No atletismo, ali 9, 10 segundos. A natação de 50 metros, pouco mais de 20 segundos. E o nosso evento aqui, seja uma prova de distância olímpica, até um Ironman, é uma prova que vai demorar aí pelo menos 1 hora. Então, não é uma coisa que o polimento faz tanto sentido, porque a grande maioria das provas tradicionais que o polimento foi criada, a periodização tradicional foi criada, são provas de duração muito curta. Já no triatlon, a prova mais curta aí é o sprint, ou o triatlon short, que é uma prova de pelo menos 1 hora de duração para a maioria dos atletas, mas a grande maioria dos triatletas vão fazer talvez provas mais longas. Uma prova de distância olímpica, um nível intermediário, vai te demorar aí 2h30, 3 horas, e essa duração não existe na periodização tradicional do polimento. A maratona, que é o evento tradicional mais longo, seriam alguma coisa aí entre 2 horas, 2h30 para as mulheres. Então a gente tem que ajustar bastante o polimento para o triatlon, porque é um caso muito diferente, é um caso atípico e a gente não pode seguir as regras certinhas. Então, nesse vídeo eu vou discutir um pouquinho quais as diferenças do polimento para a prova curta, para a prova longa e algumas dicas para que você chegue no dia da prova com a sua melhor performance. Vamos começar então falando sobre o polimento para a prova longa, para a prova de meio Ironman, para a prova de Ironman. Aqui é que muda bastante coisa do que provavelmente você já ouviu falar. Para começar aqui, toda a periodização para a prova longa eu gosto de chamar de periodização inversa. Então meio que você faz ao contrário do que a famosa, você faz uma base, depois termina com treinos com mais de velocidade. Isso funciona somente para as provas curtas. Para provas longas é o contrário, mas ao mesmo tempo a ideia é a mesma, porque qual que é a ideia? A ideia é você vir de uma forma física geral para uma forma física específica. E no caso da prova longa, específico é muito volume e menos intensidade. Ao mesmo tempo, se isso fosse uma prova de atletismo, digamos assim, você faria a forma física geral para a forma física específica, que seria muita velocidade. Então, ao invés de associar o polimento aí como a periodização específica como base e volume, associe como de geral para específica, que vai ficar muito mais fácil de entender. Então vamos lá, a prova longa, vamos falar de Ironman e meio Ironman. Qual que é a ideia? Você quer chegar no dia da prova em forma, tá? Não necessariamente completamente descansado, porque para você chegar muito descansado, você vai ter que perder um pouco a sua forma física.
porque a ideia de chegar nas provas curtas descansado e forte e veloz é diferente. Você não precisa estar em tanta forma física. Então na prova longa é mais importante você manter um pouquinho mais de volume no final do seu polimento e cortar muito na intensidade. Então é o contrário aí do que o polimento tradicional recomenda. Então no caso de volume, mas o qual volume você ainda quer estar fazendo? Eu recomendo fazer um polimento para provas de distância completa do Ironman de 2 semanas e 2 dias. Esses 2 dias é para começar antes do fim de semana, porque o fim de semana já, 2 fins de semana antes da prova, já que você quer começar a fazer um trabalho de polimento. E na prova de meio Ironman você faz 1 semana e 2 dias também para pegar aquele fim de semana anterior. E quais são as porcentagens que você quer trabalhar? Para a prova full, faltando 2 dias, você faz o volume completo, mas você corta na intensidade. Então, digamos aí que você está treinando para um Ironman, está fazendo um longo de 6 horas, seja um 6 horas progressivo, você termina forte. Nas duas semanas antes, você faz ainda 6 horas, mas você não faz intensidade. Você quer fazer o volume, não quer fazer intensidade. E então, nas 2 semanas, para a prova faltando aí 2 semanas, você faz somente 2/3 do volume, e na semana da prova você faz metade do volume. E claro que vai ter algumas alterações, por exemplo, eu recomendo manter a natação, a intensidade da natação quase que até o dia da prova, porque a natação, a intensidade não tem um tempo de recuperação muito alto. Se você tiver uma boa forma física, você pode fazer um treino na quarta-feira, na quinta-feira inclusive, e estar descansado no fim de semana, ao mesmo tempo aquilo ali vai manter a sua forma física. Então isso é o que eu recomendo para o polimento de provas longas. O polimento do meio Ironman é semelhante, é um pouquinho mais curto, 1 semana mais curta, eu sugiro 9 dias e bem semelhante. Você corta um pouquinho na intensidade, corta um pouquinho no volume, mais na intensidade que no volume, e então ali na semana da prova mantém a sua forma física, mantém seu estímulo. E uma pergunta que o pessoal faz muito: e os últimos 3 dias antes da prova? Olha, sinceramente não interessa. Contanto que você não faça nem de mais, nem de menos, os últimos 3 dias é só para te dar confiança. Então você faça aquelas manias que você tem ali, que você acha que vai te ajudar mais. Porque eu já vi de tudo, eu já vi atleta fazendo praticamente nada, eu já vi atleta treinando muito antes da prova. Por a gente trabalhar com alto volume de atleta, você consegue identificar essas variações. E os últimos 3 dias de fato não é tão importante assim. O que importa é a sua confiança. Então, se você tem alguns treinos que você acha que vai te ajudar ali no final da sua preparação, é esse mesmo que você quer fazer. Passando aqui agora para o polimento para provas curtas, provas de distância olímpica ou então do short triathlon, da distância sprint. É a prova C, né? É uma prova treino que você ali não importa muito o resultado, não vai mudar nada a sua vida, você quer só competir, talvez seja uma prova local. Então, o que eu sugiro nessa situação? Tira um dia de descanso, faltando ali 2 dias para a prova, faz um day off completo. No dia antes da prova, só faz um pouquinho em cada modalidade, seja 15, 20, 30 minutos, só para acordar as pernas, porque às vezes quando você faz um dia day off fica um pouco travado, e então compete uma recuperaçãozinha curta, então volte ali no treino. Essa é a primeira opção. Talvez 1 ou 2 vezes no ano que você quer fazer um polimento mais longo, então eu sugiro 9 dias, mais uma vez, para pegar aquele fim de semana antes ali, porque no fim de semana antes da prova, você já quer fazer um estímulo para te preparar para a prova, talvez até uma competição um pouco mais curta. Se você for uma pessoa que compete bem, você dorme bem antes, você dorme bem depois, não é uma coisa que te estressa muito, ou então você faz um simulado, uma coisa um pouquinho mais curta, um pouquinho mais forte que a prova, mas que esteja uma intensidade parecida. A dica para a semana da prova é ter cuidado em não ficar muito tempo na intensidade da prova. Você quer fazer um treino polarizado, ou você treina muito mais forte, ou então você faz uns treinos bem levinhos para descanso ativo. Evite ali ficar na semana da prova, na quarta, quinta, sexta-feira, fazendo treinos de duração moderada e intensidade forte ali. Qualquer coisa, contra-relógios aí de ciclismo, de corrida, de meia hora, 40 minutos, evite isso. No início da semana é melhor para fazer esses treinos. No final, ou você faz somente uma rodagem bem leve, ou então faça um estímulo muito forte, muito curto, para manter o seu condicionamento aeróbico, sua velocidade, sua força, mas que não seja longo, que não vai te desgastar demais. Então essa é a dica para a prova longa.
outras dicas gerais aí para na semana, nas 2 semanas aí, ou então seja na semana da prova do polimento, se for uma prova mais curta, mantenha a sua rotina de treino. Então eu sugiro até manter a própria série. Se toda segunda você faz lá seus 20 repetições de 100, continue fazendo aquela estrutura, repetições de 100, porque aí você consegue controlar um pouquinho melhor. Se você faz 20, na semana de um Ironman, digamos aí, talvez você corte ali para 15, 12 e faça alguns segundinhos mais lento para cada de 100. Não mude muito a sua rotina na semana da prova, faça as mesmas séries, porque assim você consegue controlar a carga e o volume quase que ali com mais precisão. Evite também mudar a sua dieta, a sua hidratação na semana da prova. É uma coisa que a gente já conversou bastante aqui nesse canal e eu vejo muito pessoal engordando aí porque começa a comer demais, achando que consegue fazer um carbo load ali, ou muita massa, e acaba que não funciona assim. Então, coma normal, hidrate-se normalmente, não tente tomar água demais também, inclusive na questão de cafeína. Eu tô com um atleta aqui que está tentando parar de tomar café na semana da prova. Ele acredita que você perde a tolerância à cafeína, então chega no dia da prova, você toma um café e tem uma resposta melhor. Isso na teoria funciona, mas na prática não funciona tão bem. E por quê? Pessoal, se você é um viciado em café, vamos falar aí, né? Você sabe que quando você para de tomar café, dá até uma dor de cabeça ali, é muito difícil. Então o que vai acontecer? No momento que você tenta parar de tomar aquele café, a sua confiança vai cair, a sua performance nos treinos vai cair, você vai começar a dormir demais, e isso pode ser que vai afetar um pouquinho ali sua cabeça, porque você de repente vai parecer que perdeu forma física. Então é muito difícil você ficar a semana inteira ali treinando devagar, se sentindo muito mal, para no dia da prova voltar àquela rotina e ter um resultado que talvez vai ser muito pouco melhor. Então não vale a pena arriscar esse tipo de coisa. É por isso que eu falo, mantenha ali uma rotina padrão na semana da prova, apenas tirando um pouco a carga, seja o volume, a intensidade, um pouco dos dois, para que você tenha mais energia durante a prova e consiga competir a seu melhor potencial. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se for o caso, por favor, dê uma curtida no vídeo. Não deixe de assinar o nosso canal e quando você assinar, aperte o sininho do lado do botão de assinatura para que você receba uma notificação sempre que eu colocar algum novo vídeo aqui no canal. Qualquer dúvida sobre esse vídeo, sobre sugestões de vídeo, entre em ironguides.com.br, o link está aqui na descrição do canal. Mande um e-mail lá pra gente, faça o seu pedido sobre assunto de vídeo que eu vou elaborar um vídeo assim como possível. Tenha um bom treino!